diretoria do São Paulo não cansa de fazer a gente passar vergonha. É sempre uma situação constrangedora, horrorosa, extremamente antiprofissional dessa rapaziada. E quem foi a bola da vez que faz parte da gestão desse cidadão aqui, desse cidadão que é o pior presidente da história de São Paulo? Quem foi a bola da vez? Foi o Alexandre Pássaro, o palmeirense Pássaro. Isso mesmo, torcedor, ele é palmeirense. Tem diversas imagens, só você pesquisar um pouquinho na internet, você vai ver do que eu estou falando. Esse cidadão aqui vergonhoso ministrou aula de formação de agentes de atleta. Isso mesmo, ele estava ministrando aula de empresários. Sim, um dirigente do São Paulo dando aula para a formação de empresários, né? E eu separei um comentário aqui do São Paulo FC Texas, né? Que é uma página que cobra muito essa diretoria, um dos poucos perfis aí que você vê na internet que não é passapano, que é um pessoal aí que cobra, né? E eles falaram, a Pomba Verde, se referindo ao Alexandre Pássaro aí, palmeirense. Gerente de futebol dando aula de como formar empresário. Explique então o porquê o São Paulo pagou 60 milhões de comissões para empresários nessa congestão, né? No caso a gestão Leco, né? Gente, é isso mesmo. O São Paulo, nessa gestão do Leco, pagou 60 milhões de comissões para empresários. Veja só, o São Paulo não tem condições de lidar e fazer um trato direto com o atleta e trazer ele para o clube. Precisa de intermediários. Um time do tamanho do São Paulo, simplesmente são aquelas perguntas, aquelas coisas obscuras, né? Que acontecem no São Paulo e ninguém dá uma explicação, né? Inclusive eles complementam aqui falando, no mínimo, conflito de interesse, os caras nem se preocupam mais em disfarçar. Essa gente tinha que sair de Camburão do São Paulo, exatamente. Se você fazer uma investigação do São Paulo e levantasse, se houvesse uma oposição mínima no São Paulo, esse cidadão nem terminava a sua gestão. Se abrir uma investigação do São Paulo, minha mãe do céu, realmente eu acho que talvez um Camburão só não vai ser suficiente. É muita negociação obscura, negociações totalmente estranhas e comissões que se paga para tudo no São Paulo. Muita vergonha nessa gestão Leco. Um dos casos também emblemáticos aí é do Everton Felipe, que está no Atlético Goianiense, que até agora ninguém explica como o São Paulo contratou o atleta, né, e pagou tanto pelo jogador, que hoje está lá no time de Goiânia. É isso mesmo, é uma vergonha a gestão do São Paulo dessa vez, essa pouca vergonha com o palmeirense Alexandre Pássaro, que com fé em Deus o próximo presidente do São Paulo vai fazer um belo acordo com ele. Ele vai entrar com a bunda e o novo presidente com o pé, e um belo pé no rabo desse cidadão aí, que pra mim é uma vergonha estar trabalhando dentro do São Paulo. Mercado da bola, torcedor tricolor, surgiu a informação, isso daqui, que Grêmio e São Paulo tentam tirar Léo Duarte do Milan por empréstimo, afirma site italiano. Olha, é uma daquelas notícias que eu acho no minimamente um pouco estranho com relação à realidade do São Paulo. Normalmente se põe o São Paulo em tudo quanto é disputa, muito pela visibilidade que o São Paulo gera para os atletas. Vimos aí recentemente o pai do Caleri falando do jogador voltar ao São Paulo, e logo em seguida ele assinou o contrato com o poderoso Osasuna, né? Então o São Paulo é uma grande vitrine, por isso se usa tanto o nome de São Paulo. Eu não vejo hoje no setor defensivo de São Paulo o motivo de se buscar um jogador por empréstimo, mesmo que esse empréstimo seja de graça, porque o São Paulo vai utilizar o clube como vitrine, de repente para o Milan negociar o atleta ou voltar com moral para lá. Eu acho que São Paulo tem que dar oportunidade para jovens, né? No caso que nem deu para o Diego Costa ou o próprio Valse, que está lá se recuperando, e aí sim, de repente, vender o seu jogador e gerar recursos. O São Paulo pode chegar a 800 milhões de dívida, e o São Paulo precisa de dinheiro e não pode se bancar ao ponto de ser vitrine do Milan, né? Para o Milan sim recuperar o investimento que fez aqui no jogador, né? Então eu acho uma notícia totalmente estranha, até porque o São Paulo tem Bruno Alves, tem Arboleda, o Léo Pelé jogando bem na zaga,
tem o Diego Costa, tem o Valse, que era para ser vendido por 30 milhões até se lesionar, que é um grande jogador que pode estar aí, entre outras grandes promessas da base. Então eu acho uma notícia isso aqui extremamente plantada, mas também vindo de São Paulo, da diretoria Leco, Raí e Pássaro, não se duvida de nenhum absurdo, né? Não vejo o jogador como uma peça essencial hoje para o São Paulo, não faria diferença no elenco, sim, ajudaria mais o Milan do que o próprio São Paulo, né? Um jogador do Milan que está de saída, inclusive não foi relacionado para a partida de hoje do Milan pela UEFA Europa League, pela fase preliminar, né? É o Lucas Paquetá, né? O Paquetá é um jogador de meio de campo que surgiu como grande promessa no Flamengo e foi para o Milan, e lá no Milan ele não rendeu o que tinha que render, fez seus golzinhos, né? Foi melhor do que o Gabigol na Europa, afinal de contas o Gabigol na Europa foi o Gabighost, né? Um jogador horroroso em termos de futebol internacional, só nesse futebol brasileiro miserável, num time totalmente encaixado, que um jogador desse se destaca, né? Bom, mas aí no caso do Lucas Paquetá seria assim aí de repente um empréstimo com os valores sendo pagos pelo Milan, que de repente acrescentaria alguma coisa para o São Paulo, já que no meio de campo o São Paulo tem dificuldades ainda em montar o time ideal do meio para frente, é muita troca de atletas, e aí sim poderia ser um empréstimo cabível e pensável do São Paulo aceitar, mas Lucas Paquetá também já demonstrou que não tem interesse nenhum em jogar pelo São Paulo, que gostaria somente de jogar pelo Flamengo, clube qual ele foi revelado, e eu não vou fazer lobby aqui para jogador que não provou nada até agora na carreira, ele somente surgiu como uma grande promessa, e já vimos diversos exemplos de jogadores que foram eterna promessas até acabar a carreira, tá certo, torcedor tricolor? Essas são as informações do mercado da bola para você com opinião e verdade.